Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Renan Mesquita. Vamos dar continuidade aqui à nossa playlist que está respondendo questões da prova de humanas do Enem 2024. Aqui nesse vídeo vamos trabalhar as questões 58 e 59, uma questão de filosofia e uma de sociologia. Vamos à nossa primeira questão de hoje. Questão 58 é uma questão de filosofia, vai falar de Aristóteles, ética de Aristóteles. Como sempre, vamos ver primeiro o que o texto, o primeiro que a questão dá e depois a gente vê o que ela pede. Dois textos, ambos de Aristóteles. Vamos ao primeiro texto. Aristóteles entendia que a felicidade era diretamente ligada ao respeito pela própria natureza. E, de certa maneira, a uma vida que tivesse na natureza de si mesma uma referência inabalável. Isso lhe permitiu formular o conceito de excelência. O que seria excelência? Seria justamente, ao longo da vida, tirar de si mesmo, em forma de performance, de conduta, de comportamento, de disposição, o que a natureza permitiria de melhor. Está aqui a referência. Texto 2. A noção de eudaimonia é central para a ética aristotélica. A eudaimonia é uma atividade e não um estado psicológico, pois é definida na Ética Nicômaco como uma atividade da alma, com base na virtude moral. A virtude moral é definida em termos de uma disposição diretamente ligada à deliberação, o que o leva a estudar a virtude intelectual que opera em seu interior, isto é, a prudência. A estrutura conceitual da ética aristotélica responde a uma tentativa de elucidar conceitualmente em que consiste isto, agir bem, ou na linguagem aristotélica, o que significa ser feliz. Tá certo, pessoal? Nós lemos aí os dois textos da questão 58. Vamos ver, então, o que a questão pede. Nós lemos o que a questão dá aos textos, vamos ler o que ela pede. Os textos indicam que a prática de ações virtuosas sempre efetivada na polis, ocorre por meio do... Então, vamos lá. A prática de ações virtuosas, ou seja, agir bem, virtude é o que é bom, são bons comportamentos. A prática de ações virtuosas ocorre por meio do ou da... É isso que ele está pedindo. Através do que as ações virtuosas aparecem, através do que acontece o agir bem. Aqui nós estamos falando de ética. Ética é um ramo da filosofia que estuda o bom comportamento, como agir bem. O nome disso é ética, como agir bem, o estudo do bom comportamento. Alguns filósofos falaram de ética. O que eles falaram ali sobre ética? Como construir em nós mesmos um guia, um norte para agir bem. O que eu devo fazer para agir de maneira correta? E aí Aristóteles dá as opiniões, os pareceres dele sobre como agir bem. Nós temos aqui dois textos de Aristóteles que comentam sobre a ética, ou seja, dicas de Aristóteles para agir da maneira correta. Se vocês lerem o texto, vocês vão chegar a essa conclusão, mas eu vou dar aqui um pequeno resumo, né? O que Aristóteles diz aqui nesse primeiro texto? Aqui, Aristóteles, um dos conceitos de Aristóteles é que, como é que nós temos que agir bem? Nós temos que agir bem buscando a felicidade. Encontrar a felicidade é um sinal de que você agiu bem. E quais são as ações que levam à felicidade? O respeito pela própria natureza. E aí, sempre que nós estamos em sociologia e filosofia e nós estamos falando da natureza, nós não estamos falando de ecologia e sustentabilidade. Nós estamos falando sobre o que existe dentro do ser humano. A natureza de alguém é a essência de alguém.
é o que constitui ela mesma, a identidade dela, é o que faz dela ela própria. Então, o que Aristóteles está dizendo no primeiro texto? Ele diz assim: agir bem é atender às próprias disposições, as próprias tendências. Todo mundo tem tendências naturais. Então a pessoa precisa descobrir quais são as tendências naturais, ou seja, não tentar ser outra pessoa, não ser influenciado pela sociedade. Veja quem você é, entenda a sua natureza e haja de acordo com a sua natureza. Algumas pessoas chamariam isso de ser autêntico. Não tente parecer outras pessoas, não tente pegar os valores da sociedade. Desenvolva o que você já tem em você de tendência, de coisas boas. É a ideia de Aristóteles, né? Alcança a felicidade aquele que respeita a própria natureza e age de acordo com as próprias tendências, né? E ele diz que fazer isso é alcançar a excelência na própria vida. Resumindo, né? Aristóteles diz isso no primeiro texto. Encontrar a felicidade é agir de acordo com as próprias tendências, com a própria natureza. E no texto 2, o que Aristóteles diz no texto 2? No texto 1, Aristóteles está falando sobre felicidade. E no texto 2 também. Essa palavra eudaimonia, que vem do grego, fala de felicidade. É felicidade, né? Bem-estar geral, é autorrealização, eudaimonia. A bronca é que nada no texto aqui leva a gente a entender que eudaimonia é felicidade, né? Então esse é um conhecimento prévio que o aluno deveria ter. Mas o que Aristóteles fala aqui no segundo texto? Uma frase que representa bem é essa daqui, ó. Olha o que Aristóteles está dizendo nessa frase. A eudaimonia, ou seja, a felicidade, o bem-estar, a autorrealização, é uma atividade e não um estado psicológico. Não um estado psicológico. O que Aristóteles está dizendo? A felicidade se encontra através da realização de comportamentos. Não é um estado psicológico. Você não fica feliz sentado debaixo de uma árvore e meditando. A sua felicidade não se expressa através do estudo, ou através de bons discursos, ou através de parecer virtuoso. Você tem que agir virtuosamente para realizar a felicidade na sua vida. A felicidade não aparece através de teorias, de estar certo, de conhecer mais, de falar melhor que o outro. A felicidade se manifesta através da atividade. Olha outro aqui, ó. Agir bem, ou seja, na linguagem aristotélica, o que ele significa ser feliz. Agir bem. Então, essa é uma característica da ética aristotélica. A felicidade, a eudaimonia, a virtude, o agir bem, sempre se manifesta no comportamento. Não é na busca do conhecimento, não é na busca estética, não é no poder, não é nada disso. Quando você age, comportamento, quando você age bem, você está expressando a felicidade na sua vida, né? Ele chega a dizer outras palavras aqui, né? Esse agir bem está ligado à deliberação e à prudência. O que é uma ação deliberada? A ação deliberada é uma ação consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Foi uma ação deliberada? Foi uma ação que eu sabia o que eu estava fazendo. Eu não fui influenciado por ninguém, eu não fui levado pelos outros. O que é a prudência? Ser prudente é não ser impulsivo, é não fazer as coisas sem pensar. Então, este conjunto de conceitos para Aristóteles são as dicas que ele tenta dar, ou que ele tentou empregar para si mesmo, para encontrar um estado de realização pessoal, que em grego era chamado de eudaimonia, que uma das traduções para o português é felicidade. Então, para Aristóteles, aquela ação que é consciente, que é pensada, não é impulsiva, não é influenciada pelos outros, e sempre tentando obedecer à sua natureza.
não querendo parecer outros, não querendo impressionar os outros, mas sendo autêntico, sendo você mesmo. Encontre as suas tendências naturais e invista nela, para que você exerça quem você realmente é no mundo. Isso é encontrar a felicidade, e nunca de forma conceitual, psicológica ou teórica. A felicidade se expressa na ação, no agir, no comportamento, ok? Então, o texto traz essas ideias de Aristóteles, né? Algumas eu disse a mais, mas grande parte desse conteúdo já está no texto. Está no texto. A prática de ações virtuosas acontece por meio do quê? Vamos ler as alternativas. A alternativa é: teoria já está errado. Das formas essenciais. Nos dois textos, Aristóteles deixa bem claro que a ação virtuosa não vem através de teorias, de ideias. Então, esse aqui já está errado. Identificação dos princípios racionais de razão, de raciocínio? Não. A ética aristotélica diz: a felicidade só se expressa através de bons comportamentos. Não importa o quanto você concorde com o que é o agir bem, não importa o quanto você fale para os outros como se age bem, não importa que você escreva livros sobre agir bem. O agir bem só traz a felicidade quando se expressa através de comportamentos virtuosos. É isso para Aristóteles. Então, a prática de ações virtuosas vai ser identificada através de princípios racionais? Não. A ética aristotélica fala comportamento, ação. Desenvolvimento das técnicas retóricas. Vocês lembram o que é retórica? Retórica é a arte do bom falar, do bom discurso. Aristóteles não acredita que a felicidade e que as virtudes virão através da fala, mas através de bons comportamentos. Vamos aqui para a letra E. Conhecimentos das epistemes verdadeiras. O que é episteme? Do grego. Lembram das outras questões? Episteme é conhecimento em grego. Então, a virtude virá através do bom conhecimento, de você descobrir a verdade, buscar atrás dos conhecimentos mais elevados? Não. A felicidade expressa-se através do agir, da ação. Letra D. Aperfeiçoamento das condutas humanas. Isso aqui é que é a virtude para Aristóteles. Agir bem, a virtude só se expressa através de condutas humanas, nunca através da teoria. Tranquilo, pessoal? E aí, gostaram da questão 58? Ficou simples? Vamos para a próxima. Questão 59. Não é uma questão muito grande, é uma questão de história. Vamos ler primeiro o que a questão dá, depois a gente lê o que a questão pede. Vamos ao texto. As instituições que a Idade Média nos legou são de um valor maior e mais imperecível do que suas catedrais. Vê que interessante. E a universidade é nitidamente uma instituição medieval, tanto quanto a monarquia constitucional, ou os parlamentos, ou o julgamento por meio do júri. As universidades e os produtos imediatos das suas atividades constituem a grande realização da Idade Média na esfera intelectual. Tranquilo? Vamos ver o que a questão pede. De acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se um relevante patrimônio histórico-cultural Então, o legado das universidades medievais é um relevante patrimônio histórico-cultural Então, vamos lá. Sobre o que o texto fala. Vou falar um pouquinho além do texto, só para a gente contextualizar, mas vamos lá. A Idade Média, por muitos que não estudam história, é conhecido como a Idade das Trevas, uma idade só de retrocesso, de estagnação, de que nada de bom veio de lá, só tem coisa ruim. E aí o texto está dizendo que não é bem assim. Por exemplo, a universidade
é algo que surgiu na Idade Média. Isso que nós fazemos hoje, de ir para uma determinada instituição e ter um determinado tipo de ensino com aquela estrutura, isso surgiu quando? Lá no meio da Idade Média. Então, é um equívoco das pessoas achar que a Idade Média só trouxe coisa ruim. Ele, inclusive, dá outros ganhos, coisas que surgiram na Idade Média e que fazemos até hoje, e que são considerados, historicamente, ganhos da Idade Média, né? A monarquia constitucional, que é uma monarquia que veio para substituir a monarquia absolutista, os parlamentos que tem aqui no Brasil, julgamento por meio do júri, sabe o que é isso? Dependendo do crime, quem julga é o juiz e um grupo de pessoas, cidadãos comuns, que são escolhidos ali aleatoriamente. Então é isso. São coisas que surgiram na Idade Média e foram ideias tão boas que praticamos até hoje. Segundo o autor desse texto, né, que é o Hasdal, ele acredita que de todos os ganhos intelectuais, o maior deles é qual? A universidade, que surgiu ali no meio da Idade Média e manteve-se até hoje, né? E dificilmente vai sumir aí a universidade. E veja só que interessante. Ele diz que maior valor e mais imperecível do que as próprias catedrais. As pessoas vão olhar as catedrais hoje, né? E veem, nossa, olha aqui um patrimônio histórico da Idade Média, essa igreja foi construída há 1000 anos atrás. Ele diz, não, as catedrais não são não são um grande legado histórico da Idade Média. As universidades, dentre todas, não as universidades prédios, mas a ideia universidade, a instituição social universidade, né? Esse é um grande ganho, né? Foi uma grande invenção da Idade Média e que existe até hoje. O legado das universidades medievais, né? Esse legado, esse presente que veio da Idade Média, pode ser considerado um patrimônio histórico e cultural. Por quê? Olha só, aqui na pergunta já diz muita coisa. Vou colorir tudo aqui para não ficar dúvida. A universidade é considerada um patrimônio histórico e cultural. Por quê? Histórico e cultural. Por quê? Vamos às alternativas. Porque adota um currículo de método padronizado? Não, minha gente. Universidades diferentes adotam currículos, ou seja, conteúdos, formas de conduzir os ensinos de maneira diferente. Não tem nada no texto, nem na realidade verdadeira, que diz que a universidade são um patrimônio cultural e histórico porque ela tem ensino padronizado, né? Então, não, essa daqui não parece nem um pouco a verdadeira. As universidades são patrimônio histórico-cultural por rejeitar ideologias e costumes orientais? Não, existe universidade aqui no Oriente, no Ocidente, na Rússia, no Japão, nos Estados Unidos, no Brasil. Então, rejeitar ideologias e costumes não faz sentido também. É bem aleatório isso daqui, né? As universidades são patrimônio cultural e histórico por possuir organização e função mercantil? Não necessariamente. O que é mercantil? Voltado para o mercado, voltado para as finanças, para a demanda e a busca pela demanda e pela procura de ensino. Não, nada no texto, nem na realidade, nos leva a crer que a universidade gira em torno da função mercantil. Existem cursos e atividades dentro da universidade que não seguem o mercado, que elas existem por causa da necessidade mesmo de existir. Então, não, essa daqui não... A universidade não é uma escrava do mercado. Letra D. A universidade é um patrimônio histórico e cultural por transmitir técnicas e valores ecumênicos. Aí o aluno que não souber o que é ecumenismo vai se perder aqui. Ecumenismo é a ideia de agregar diferentes religiões de forma
harmoniosa, né? Porque existe, às vezes, no núcleo de muitas religiões, ela dizer que ela é a certa e as outras estão erradas, né? Então, existe esse movimento, né, que ganhou esse nome de ecumenismo, de tentar harmonizar as religiões. O texto não fala nada disso. E o compromisso das universidades não tem nada a ver com harmonizar as religiões. Então, não. O compromisso comum das universidades não está ligado ao ecumenismo, ok? Letra E. Agregar tradição e conhecimento científico. Pronto, essa é a que mais parece mesmo. Não gostei muito desse termo tradição, mas é a que realmente mais se adequa à ideia do texto. É algo que começou na Idade Média, por causa dos moldes da Idade Média, foi passando o tempo, manteve traços de como era na Idade Média e adotou traços da atualidade. Tradição e conhecimento científico. É histórico e é cultural. É histórico porque mantém traços do passado, cultural porque adotou posicionamentos e formas da nossa cultura, tradição e conhecimento científico. Essa daqui, com certeza, é a alternativa correta. Tranquilo, pessoal? Terminamos aí mais um vídeo, 2 questões, uma de filosofia e de história. Espero que tenham ficado bem explicadas. Se você tem alguma dúvida, sugestão, contestação, algum comentário, é só deixar aí escrito para mim. Existem mais detalhes do vídeo escrito na descrição. Curta e eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.